E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos da Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação das fotos e selfies mais assustadoras dos últimos anos. Então preste atenção e tente explicar cada uma delas. Roda a vinheta! Você acredita em milagre? Uma mulher chamada Diane Bellotti estava doente há meses após fazer uma cirurgia quando decidiu entrar na igreja de Santa Maria, nos Estados Unidos, para descansar e fazer uma prece. Ela se sentou num banco e começou a orar pedindo pela sua recuperação completa, enquanto seu marido e filho passeavam pelos corredores vazios do templo tirando foto do lugar. Até que ela disse se sentir melhor e pediu para todos irem para casa. Ao revelar as fotos tiradas dentro da igreja, todos levaram um susto ao ver uma espécie de aura brilhante encostada atrás da senhora. Eles ficaram sem entender e até cogitaram ser um erro de luz, mas levaram a fotografia para o padre do local, que contou a história de uma lenda onde uma figura chamada Dama de Branco aparecia quando alguém doente clamava por algum tipo de cura. Fato é que Diane afirmou sentir um formigamento nas pernas e uma sensação de conforto após a oração. E inacreditavelmente, sua saúde se recuperou 100% depois desse episódio sobrenatural. Hoje ela tem 81 anos e acredita que o contato com aquele ser que ela chamou de anjo tenha sido um milagre. Uma foto comum de um casal em um aniversário pode revelar mais segredos do que a gente imagina. Se olharmos com atenção, conseguimos ver que os dois não estão sozinhos no registro. O homem em questão é Joey Martinez, e ele afirma que esse cão que aparece atrás de seu ombro é na verdade o próprio demônio. Isso porque na festa em ocasião não havia nenhum cachorro, e mesmo se houvesse, vamos combinar que seria impossível ele aparecer a essa altura sem a ajuda de ninguém, certo? Joey admitiu que na época tinha um vício em entorpecentes e disse que a fotografia o ajudou a se libertar desse vício, pois ele e sua esposa disseram que a imagem desse cachorro bizarro seria uma representação do diabo, se apoiando nele no seu estilo de vida nada saudável que estava levando naqueles tempos. Claro que a foto levantou suspeitas e um perito chamado John Davenport disse que não houve adulteração na imagem. Pessoas que estavam no mesmo evento confirmaram que nenhum cão estava por lá. Se era o capiroto ou não, não sabemos, mas a foto é 100% autêntica. Essa imagem viralizou na internet um tempo atrás e dá bastante medo, pois aparentemente o reflexo se comporta de uma maneira bizarra. Imagens assim são disseminadas com facilidade e coisas paranormais são atribuídas a elas, como é o caso da foto conhecida como o fantasma de Fred Jackson, um soldado norte-americano que foi atingido por uma hélice de avião enquanto trabalhava para o exército. Daí, 2 dias depois do seu falecimento, retiraram a foto oficial do pelotão. E adivinha quem resolveu aparecer no retrato? O finado Fred, que ficou bem atrás do seu melhor amigo. Para todos daquela tropa, se tratava do fantasma de seu colega de farda, e isso mostraria que sempre ele estaria entre eles. Todos reconheceram o rosto do jovem mecânico de aeronaves. Até hoje não se pode explicar como isso foi possível. Há uma lenda urbana que as fotos podem registrar coisas que o ser humano não consegue ver, como espectros e seres de outras dimensões. Seria este um exemplo? Antigamente era preciso de um laboratório para revelar as fotos e checar se não tinha um borrão ou um dedo na frente e então entregar só as melhores para os clientes. Porém, uma foto de um casamento feito na Escócia em 1972 é uma prova de que alguns detalhes poderiam passar despercebidos. Tudo aparentemente está normal nessa imagem dos convidados, mas ao aproximarmos nas pernas do homem da direita, conseguimos notar uma presença no mínimo curiosa atrás dele. Podemos notar a perna de alguém e uma pequena parte de um rosto é visto espiando a cena com cautela. Note que o ser é muito pequeno para uma pessoa comum. Até hoje ninguém conseguiu explicar quem ou o que era essa pessoa,
mesmo tendo a fotografia original em mãos. Para muitos estudiosos do paranormal, essa fotografia se trata de um fantasma. Mas o que você acha? Um erro da câmera? Algo de errado com a iluminação? O que ocorreu nesse momento? Enquanto tem gente que não acredita em vida fora da Terra, tem pessoas que alegam ter tido 18 filhos vindos de outro planeta. Essa história da italiana Giovanna Poda, que teria engravidado várias vezes de alienígenas, tendo filhos híbridos entre humanos e extraterrestres. Ela alega que os ETs começaram a visitá-la quando ela tinha apenas 4 anos de idade, mas quando atingiu a fase adulta, Giovanna foi abduzida e tido filhos híbridos através da inseminação artificial. Porém, a única cria que ela conseguiu fotografar foi o último, que nasceu prematuro, pois como nasceu antes do tempo, deu para ela registrar o ser com sua câmera antes dos aliens virem buscá-lo. Além disso, após uma entrevista, a italiana passou por uma série de exames, onde marcas fosforescentes foram encontradas em seu corpo, o que seria algum tipo de esterilizante. Uma outra descoberta foi uma espécie de pedra calcificada encontrada dentro da sua cabeça. Ela disse que isso era um microchip implantado para que eles mantivessem contato e que se solidificou após as complicações da sua última gravidez. Bom, será que isso é verdade? O que você acha? Em 1952, o padre Pellegrino Ernetti estudava musicologia e física quando disse ter conseguido gravar a voz do seu falecido pai. Ele compartilhou a história com um colega de profissão, Padre Gemelo, que logo sugeriu uma reunião com físicos para entender como aconteceu essa recuperação de um som antigo, e acreditavam que, se estudassem, também conseguiriam capturar algumas imagens de tempos passados. Foi aí que desenvolveram uma máquina chamada cronovisor. Os relatos contam que eles conseguiram ouvir uma série de eventos históricos, como o discurso de Napoleão III em Roma, um mercado de frutas por volta do ano 100 d.C. e uma peça de teatro grego de 169 a.C. Mas o que ele mais queria encontrar era Jesus Cristo e seus pergaminhos para confirmar todas as escrituras da igreja, e é aí que surgem essas 3 imagens datando do século I: Jesus e 2 apóstolos, a crucificação de Cristo e uma imagem do rosto de Jesus olhando para o céu, que inclusive estampou vários jornais. As imagens teriam sido apresentadas aos membros da alta patente da Igreja Católica, incluindo o Papa Pio VII, e dizem que a máquina ainda está guardada em um lugar seguro e protegido no Vaticano. Será que toda essa história é verdadeira? Essas fotos seriam reais? Uma foto de um suposto dedo gigante tirada em 1988 está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. O objeto possui 38 centímetros e foi encontrado no Egito. Quando a foto foi publicada, vários jornais europeus falaram sobre o assunto, pois ela pode ser evidência de que gigantes já passaram pela Terra em algum momento, assim como diz na Bíblia, já que os pesquisadores egípcios alegam que o dono desse dedão teria no mínimo 5 metros de altura. O artefato foi descoberto por um ladrão de sepulturas quando estava vasculhando uma tumba antiga cuja localização nunca foi divulgada. Estariam tentando esconder alguma coisa? E apesar de um rico empresário oferecer uma boa quantia para comprar o objeto, o dono da descoberta não quis vender. Que tipo de ladrão se nega a ganhar dinheiro? O homem que deu a oferta é Gregor Sporri, e diz que quando foi oferecer o dinheiro, recebeu um certificado de autenticidade e um raio-x da relíquia que provaria sua veracidade. E mesmo sem conseguir comprar, Sporri retornou ao Egito, mas não encontrou mais o dono do dedo, que desapareceu até hoje. Com o perdão do trocadilho, esse continua sendo um grande mistério. A foto dessa menina foi tirada em casa pela sua mãe adotiva, e à primeira vista é bem comum. Mas se repararmos bem no canto esquerdo, ela não parece estar sozinha na imagem.
A história que sua mãe conta é que a garotinha chamada Heather foi adotada por ela e seu marido, que não conseguiam ter filhos. Heather estava no orfanato, pois seu pai perdeu a guarda por se envolver em uma seita que fazia coisas bizarras, que eu nem posso dizer aqui, sendo adoradores do coisa ruim. A polícia descobriu que os planos desse pai com a garota não eram dos melhores, e por sorte ela foi salva e adotada por uma família que a amava. Tudo isso havia ficado para trás, até que essa foto foi tirada. A mãe de criação da garota acredita que o que está atrás dela é um demônio. De alguma forma, ela teria carregado esse ser sobrenatural ao participar de um culto da seita do seu pai. A mulher chamou o padre, que fez uma reza, e nada parecido nunca mais ocorreu. Lembre-se de orar essa noite para afastar todo o mal. A família Cooper havia acabado de comprar uma casa no Texas durante a década de 1950 por um preço muito menor do que as outras residências que tinham visto, e por isso decidiram se mudar. Logo quando chegaram e arrumaram as coisas da casa nova, o pai decidiu tirar uma foto da sua esposa e sua sogra, que estavam sentadas na mesa de jantar, com os seus 2 filhos no colo, todos sorridentes pela nova aquisição da família. Quando foram revelar a foto dias depois, eles ficaram completamente aterrorizados com o que viram. Parecia o corpo de uma pessoa caído ou pendurado de cabeça para baixo no teto, com um rosto que não dá para identificar por conta de uma mancha negra. Quando foram procurar saber o motivo da casa estar tão barata, descobriram que um antigo inquilino havia falecido no local, levando a fama de estar mal assombrada. Será que era esse espírito querendo aparecer na foto? A casa de Amityville ficou mundialmente famosa depois que coisas estranhas e sobrenaturais ocorreram no lugar. Se você não conhece a história macabra por trás dessa moradia, pesquise horror em Amityville. Infelizmente, não posso dar detalhes. O que posso dizer é que o caso chocou os Estados Unidos. Depois do ocorrido, vários investigadores foram chamados e colocaram câmeras espalhadas por toda a casa para tirar fotos a cada 3 segundos. E em uma delas foi flagrado esse garoto. Essa é considerada uma das fotos de fantasma mais legítimas do mundo, porque, primeiro, o local era uma cena de crime, estava fechado para pessoas comuns e não havia criança nenhuma lá dentro. Segundo, vários adultos entre policiais e investigadores estavam espalhados pela casa e disseram não haver nenhum menino lá. Terceiro, vários testes foram feitos e a imagem é 100% real, sem nenhum sinal de manipulação. Então, pelo que tudo indica, esse rapazinho não era desse mundo. Em um hospital, uma enfermeira que acompanhava alguns pacientes que estavam dormindo pela câmera de segurança ficou chocada ao ver um ser completamente estranho caminhando sobre a cama de um paciente internado. Imediatamente ela acionou a segurança para verificar o que estava acontecendo. Um dos guardas correu para o local, mas quando abriu a porta viu algo que não iria esquecer nunca mais na sua vida. Ele tirou uma foto com seu celular para que não se passasse por louco, e quando a enfermeira abriu a porta do quarto, o tal ser bizarro já havia saído. Minutos depois de estarem lá dentro, estranhamente o monitor que acompanhava os batimentos da pessoa internada começou a diminuir pouco a pouco até chegar a 0. Talvez a imagem da morte com capa e foice que a gente tem em mente seja um pouco equivocada. Após a foto rodar o mundo, foi confirmado que ela é 100% real. Alguns céticos acreditam ser a falha da câmera, mas o que você acha? Uma família britânica decidiu aproveitar um fim de semana e visitar um parque natural chamado Place Woods, na Inglaterra. O local é bem tranquilo, com muitas árvores e vegetação, perfeito para um piquenique e coisas do tipo. No dia em questão estavam a mãe, Laura Watson, seu filho Brian e sua filha Charlotte, e claro, o cachorro da família. Eles caminharam pelo bosque, fizeram um lanche e tiraram várias fotos.
Depois de passar o dia todo no parque, voltaram para casa como num dia comum de passeio. Porém, ao rever as imagens para selecionar as melhores, Laura se deparou com algo sem explicação. Em uma das fotografias que mostravam seus filhos numa árvore, a mulher notou algo esquisito atrás do garoto. Aparentemente, mais uma pessoa estava na foto com a mão no ombro de seu filho, olhando fixamente para a câmera, apesar de não haver mais ninguém junto com eles. O mais esquisito é que poucos anos antes do passeio, o parque havia sido fechado, pois uma garotinha acabou caindo em um lago e nunca mais foi vista. Seria ela que estava posando para essa fotografia? Nessa foto de 4 amigos não tem nada demais ao olhar pela primeira vez, mas se prestarmos atenção, alguma coisa não bate. Repare que todos fazem gestos e pose para a câmera, mas existe uma mão extra que ninguém conseguiu explicar de onde veio. Estaria tudo bem se o garoto falasse que existia um 5º membro presente, porém eles confirmaram que só haviam 4. Então quem ou que estava dando joinha nessa imagem? Mais uma vez, testes foram feitos por especialistas que constataram não se tratar de montagem ou manipulação. A fotografia foi apelidada até de Amigo Desconhecido e até hoje continua um mistério. Fóruns famosos como o Reddit, que possuem usuários especialistas em desvendar mistérios, ajudaram a levantar várias suposições. Uma delas seria que alguém, vendo que iriam tirar uma foto, se intrometeu ali atrás sem que ninguém percebesse e após saiu correndo. Porém, segundo os envolvidos, seria impossível ele fugir tão rápido. Um engraçadinho querendo aparecer ou um fantasma de outro mundo? Você decide. Essa foto aqui foi tirada em 1963 pelo reverendo Kenneth Lord no Reino Unido. O líder católico conta que estava fotografando as dependências do templo e quando foi revelar a foto do altar principal, notou uma figura meio apagada, como se estivesse encapuzada, fazendo uma oração. Ao especular junto de outros membros da igreja sobre o que poderia ter acontecido, eles chegaram à conclusão de que pode ser um dos monges que cuidaram da igreja durante o século XVI, pois se vestiam dessa forma e costumavam cobrir o rosto com uma máscara para se proteger da lepra, que era uma pandemia na época. Só tinha um problema: ninguém possuía aqueles trajes há séculos. Então, quem seria? Aqueles que falaram que tudo era uma farsa. Porém, quem tirou a fotografia era um padre respeitado na comunidade, e sua posição levou muitos a acreditar que tudo era verdade. Para muita gente, essa imagem ainda é um grande mistério e não possui explicação lógica, apenas sobrenatural. Um fantasma na igreja ou uma grande fraude? Você decide. Em 1959, na Inglaterra, uma mulher foi com seu marido visitar o túmulo da sua mãe, que tinha falecido há uma semana. Quando chegaram, o homem ficou no carro esperando a esposa, que foi tirar uma foto do túmulo. Acredite ou não, isso era bem comum nos anos de 40 e 50, mas até aí tudo bem. O problema foi quando ela voltou para o carro e decidiu fotografar o marido. Ao revelar as fotos, perceberam que uma terceira pessoa estava no banco de trás do carro e que ela se parecia muito com a sogra falecida. A foto percorreu vários jornais do país e quando compararam com a fotografia da senhora ainda viva, as semelhanças ficaram muito evidentes. Um especialista da época afirmou não ser uma montagem nem um reflexo, já que estava muito nítido. Isso além da mulher afirmar que ela sempre sentava nesse mesmo lugar quando andava de carro. Especialistas paranormais dizem que como a morte da mulher era recente, o espírito pode ter se confundido ao ver a família de carro e entrou lá achando que iria para casa. Simplesmente bizarro. Uma mulher chamada Denise Rousseau tirou uma foto de sua avó em agosto de 1997 e sem querer um homem saiu bem no fundo da imagem. Tudo bem, pessoas saem fotos por engano o tempo todo.
Porém notaram que o senhor que aparecia nas costas de sua avó era idêntico ao seu avô que tinha falecido há mais de 13 anos atrás. Além disso, quem fez a fotografia disse que não havia ninguém ali. De acordo com Denise, sua avó viveu até os 94 anos e nos últimos foi internada em um lar para idosos por conta de algumas complicações de saúde. A família visitava a senhora todas as semanas e foi em uma dessas ocasiões que a foto foi tirada. Eles ainda dizem que a avó falava do marido o tempo todo e dizia que ele estava com ela no asilo, mas a família acreditava que era só um delírio devido às condições de saúde da idosa. Porém, depois da revelação da foto, nunca mais duvidaram da sua avó. Essa foto surgiu no 4chan e foi publicada por um usuário chamado Andariel5321. Ele conta que, vasculhando algumas fotografias antigas da família, encontrou essa foto da sua mãe quando era criança na frente de um espelho. O estranho é que o reflexo parece ter vida própria. Enquanto a menina está séria, a imagem refletida dá uma gargalhada. Mas como isso é possível? Ao questionar a mãe, ela disse que lembra do dia em que a imagem foi feita. A mulher contou que quando revelaram a foto, todos ficaram assustados, mas achavam que tinha acontecido uma sobreposição de duas imagens. Nas câmeras antigas, sobreposições de duas imagens era uma coisa relativamente comum, porém nesse caso não há nenhum borrão ou falta de nitidez, como normalmente acontece. A foto nunca foi avaliada por um perito, então não teremos certeza do que aconteceu naquele dia, se foi um bug na câmera, uma piadinha sem graça ou uma manifestação demoníaca no espelho. Em 1907, um grupo de pescadores norte-americanos capturaram um animal desconhecido. Uma foto mostra 7 pessoas segurando o corpo gigantesco da criatura. Eles afirmaram ser um Cadborossauro, uma figura folclórica da América do Norte descrita como uma serpente rígida e gigantesca que vive entre os mares dos Estados Unidos e do Alasca. Vários relatos sobre o Cadborossauro já foram feitos por americanos e canadenses de várias regiões diferentes, tendo sempre a mesma característica física. Ao levarem as fotos para biólogos, nenhum conseguiu identificar qual seria aquela criatura, já que muitos dizem que a lenda surgiu porque os pescadores de antigamente não conheciam animais diferentes como arraias e enguias, e por isso achavam ser um monstro. Até hoje, de vez em quando, surgem pessoas dizendo que avistaram a criatura milenar próximo à costa, e a fotografia de 1907 se encontra no Museu Histórico de Seattle. Uns anos atrás, aqui no Brasil, 2 fotos capturadas de um celular por uma criança deixou toda a família assustada. Um dos filhos tirou uma foto da irmã mais nova, e quando foram ver o resultado, havia uma mulher no fundo da imagem. O bizarro é que o pai disse que naquele dia só estava o namoradinho e o filho com o aparelho, a bebê e a esposa segurando a criança, além de que aquela senhora eles nunca haviam visto na vida. A família tinha se mudado para essa casa fazia uns 9 meses e eles disseram que outros eventos estranhos já tinham acontecido, como aparições de vultos e barulhos estranhos. Tudo bem que nessa época a qualidade das câmeras de celular não eram lá essas coisas, porém imagens foram verificadas por um especialista que ficou impressionado com a fotografia. Outros 3 especialistas religiosos da cidade foram convocados para dar opinião e teve gente até levantando a possibilidade de ser uma força negativa, ou até mesmo o próprio capiroto. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.